Esta semana, poucos dias depois de os Estados Unidos anunciarem um aumento considerável nas tarifas que impõem a produtos chineses, o chanceler da China, Wang Yi, numa reunião com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishqadar, depois da quinta rodada do diálogo estratégico de ministros das Relações Exteriores China-Paquistão, ele reagiu a esse anúncio feito pelo governo Biden e, entre outras coisas, disse o seguinte: o mundo tem visto, nas últimas semanas e meses, que os Estados Unidos frequentemente impõem sanções unilaterais, abusam do processo de revisão tarifária da seção 301 e conduzem uma campanha contra as atividades comerciais, econômicas e tecnológicas normais da China. E aí, Wang Yi diz que a ação dos Estados Unidos beira a loucura. Beira a loucura. Afirmou que este é um caso típico de hegemonismo e intimidação. Wang Yi disse ainda que alguns nos Estados Unidos perderam a razão em uma busca para garantir a supremacia unipolar dos Estados Unidos. Tomar ações inescrupulosas. Interessante que ele não poupou palavras, né? Tomar ações inescrupulosas contra a China não prova a força dos Estados Unidos, mas apenas revela que os Estados Unidos perderam confiança e direção. E chamou, vale insistir, as ações de inescrupulosas, depois de dizer que a política dos Estados Unidos beira a loucura. Wang Yi afirmou ainda que isso não resolve os próprios problemas dos Estados Unidos, mas prejudicará ainda mais o funcionamento normal das cadeias industriais e de suprimentos globais. Não irá para o desenvolvimento e rejuvenescimento da China, mas apenas impulsionará os 1 bilhão e 400 milhões de chineses a avançarem com maior determinação. Wang Yi disse ainda que a Organização Mundial do Comércio tirou uma conclusão clara de que as tarifas da seção 301 dos Estados Unidos violam as regras da organização e violam o direito internacional. Pessoas com conhecimento básico de comércio internacional acreditam que as ações dos Estados Unidos prejudicam os outros, bem como os próprios Estados Unidos. Como um dos fundadores da Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos não apenas falharam em ser um modelo de conformidade com as regras da OMC, mas lideraram o descumprimento delas. Não apenas se recusaram a corrigir seus erros, mas continuam cometendo ainda mais erros. É essa a competição justa que os Estados Unidos defendem? Perguntou Wang Yi. E afirmou que o unilateralismo e o protecionismo vão contra a tendência dos tempos e estão destinados a ser esmagados pela roda da história. E finalizou dizendo que neste momento crucial para a recuperação econômica global, a comunidade internacional precisa dizer aos Estados Unidos: parem de causar mais problemas para o mundo. Bom, essas declarações do chanceler da China, Wang Yi, elas mostram uma reação
apesar das palavras claras, mas uma reação realista, dizendo inclusive dos prejuízos que os Estados Unidos terão com suas próprias medidas. Os prejuízos que os Estados Unidos estão contratando para a sua própria sociedade, para a sua própria indústria, para o seu próprio comércio, ao fim, para os seus cidadãos. Os cidadãos que já pagam a conta da política externa imperialista. Outro dia, até mencionamos aqui, o Antony Blinken dizendo: não se preocupem, esse dinheiro que vai para a Ucrânia, ele volta. O que ele não explicou é que esse dinheiro sai dos mais de 300 milhões de cidadãos dos Estados Unidos e volta para bolsos particulares, volta para as corporações financeiras que controlam a indústria de armas. Os ucranianos, obviamente, não podem pagar. E eles recebem como sendo uma ajuda. E é claro que alguém paga a indústria de armas. Eles não fabricam armas por diletantismo, porque gostam do brilho ou do barulho. Quem paga? O contribuinte dos Estados Unidos. A Ucrânia é apenas o ponto onde esse dinheiro faz o retorno e volta para os Estados Unidos. Mas não volta para quem pagou, não volta para os cidadãos, não volta para os serviços públicos, volta para as corporações financeiras que controlam a indústria armamentista e controlam o governo, controlam o Departamento de Estado, controlam, em grande medida, a Casa Branca. Com Biden, com Trump, com Obama, com Bush filho, com Clinton, com Bush pai, com Reagan. Agora, um presidente dos Estados Unidos apontou isso. E um militar, Eisenhower, ele cunhou a expressão complexo industrial militar, que hoje tornou-se um complexo financeiro, industrial, político-militar. Cresceu, engordou, avançou. E há, neste capital financeiro, um plano a ser seguido. Não é algo típico do capitalismo original, genuíno. Eu vou lá, vou produzir e vou concorrer. Não. É a era do oligopólio e de alguns monopólios. Mas é basicamente a era do oligopólio, do controle do capital financeiro, que usa a política imperialista e suas armas e seus exércitos e a OTAN e domina inteiramente os estados vassalos da Europa. Tanto que sai primeiro-ministro, entra primeiro-ministro no Reino Unido e o discurso é o mesmo, as palavras não mudam mais, o tom não muda mais e a direção não muda mais. É um cumpridor de ordens. O mesmo vale para a Itália, para a Alemanha. A França ainda dá seus ares, né? De querer independência, por exemplo, quando votou na Assembleia Geral da ONU pela aceitação de um Estado palestino com participação plena na Organização das Nações Unidas. Claro que quando chegar a hora de o Conselho de Segurança dizer sim ou não, haverá o veto
dos Estados Unidos. Mas a França ousou votar de maneira diferente. O Reino Unido, encabulado em votar contra, optou pela abstenção. Mas é mais a cara, né, do atual governo do Reino Unido a abstenção do que votar a favor ou contra. É mais a cara. Como a Meloni, com aqueles ares de neofascismo, mas ao mesmo tempo uma subserviência total à política de guerra dos Estados Unidos. Tudo muito vergonhoso. E neste plano do capital financeiro, porque a ideia lá atrás, século XIX, era o capitalismo abomina planos quinquenais, planos de Estado. Isso vai contra a sua natureza. E o socialismo, e isso era discutido antes de haver União Soviética, e portanto antes de haver uma economia com modo de produção socialista, mas o socialismo já era enxergado como uma organização econômica e social que precisa do planejamento. O capitalismo financeiro aboliu isso. Ele não vive sem planejamento para longos anos. Há uma rota, há um caminho a ser seguido. Há medidas a serem tomadas, algumas emergenciais, mas sempre a serviço do objetivo. Então, em determinado momento, interessou ao capitalismo financeiro financiar o fascismo. Em outro momento, financiar a social-democracia, mas que era, sobretudo, vale ressaltar, financiada principalmente com o dinheiro roubado pela Europa na África. A pilhagem na África bancou longos anos de social-democracia na Europa. A pilhagem ainda existe por parte do Reino Unido e da França. E, claro, por parte dos Estados Unidos e alguma coisa no setor de mineração, alguma coisa do Canadá. Mas é pilhagem. Só que agora também a China tem explorado recursos na África e, em alguns casos, inclusive, impondo aos trabalhadores condições subhumanas. Vale ressaltar, como na exploração de cobalto na República Democrática do Congo. Mas este plano de dominação completa, ele passou em certo momento, em certo estágio do seu planejamento, pela divisão internacional do trabalho. Então aquilo que foi feito quase como movimento natural pelas fábricas, nos primórdios do capitalismo industrial, o camponês que chegava em busca de emprego, acostumado a trabalhar solitário, a quilômetros de distância do vizinho mais próximo, de repente milhares deles eram reunidos num gigantesco galpão para uma produção que depois avançou para, com o uso da tecnologia, das máquinas, para a divisão do trabalho. Aquilo que o Chaplin, genial, mostra em tempos modernos, né? O sujeito que só fica ali apertando o parafuso e, em certo momento, aquilo é tão automático, autômato, que ele sai apertando narizes, né? Botão da roupa da mulher. A vida passa a ser apertar parafusos, na analogia genial do Chaplin. E parte do planejamento
era a repartição internacional. Ou seja, vamos produzir aço onde for mais barato. Vamos produzir computadores onde for mais barato, onde o custo for menor. Vamos produzir comida onde o custo for menor. Minério onde o custo for menor e, claro, no caso do minério, onde houver. A manufatura racionalizada, tendo como fator primordial o custo. Salários baixos, menos impostos, alta produtividade e infraestrutura de exportação, porque era preciso abastecer o mundo. Eu me lembro aqui de uma história que já contamos e que foi contada pelo Lucas Mendes. Uma cidade nos Estados Unidos, pequena, onde todo mundo vivia em função de uma fábrica de potes. A cidade trabalhava ali. Todo mundo trabalhava ali, no setor administrativo, no setor de produção, no setor contábil. Uma pequena cidade. E aí eles pagavam $20 a hora. Um bom salário. Potes para café, para açúcar. De repente, com o NAFTA, eles descobriram que poderiam ter a mesma fábrica no México pagando $2 por hora. Ou seja, uma redução de 90%. De 20 passou para 2. Uma redução de 90% no custo dos salários. Abandonaram a cidade afundou e foram para o México. Porém, pouco depois descobriram que era melhor ir para a China, onde poderiam pagar 48 centavos por hora. E foram para a China, pagando menos de um quarto daquilo que pagavam no México. Só que as coisas mudaram. Hoje os salários na China são muito mais altos, o padrão de vida subiu e os trabalhadores exigem melhores condições, melhores salários, já há discussão a respeito de hora trabalhada. E aí começaram a buscar alternativas no Vietnã, na Indonésia, na Índia. Mas esse domínio, o Brasil, vocês vão produzir comida e exportar o minério que tiverem por aí, minério que tiver demanda internacional. E a Argentina vai produzir comida. É uma repartição internacional do trabalho, sob controle total do mercado financeiro, do capital financeiro. E aí, isso começa a desmoronar, não o plano, não o funcionamento, mas a ideia de que Estados Unidos, China, Europa Ocidental, estavam todos de acordo. Os Estados Unidos começam a enxergar a China e a Rússia como os únicos capazes de impedirem uma dominação total. Isso que o chanceler Wang Yi chamou de domínio unilateral e total. Total. Domínio imperial no mundo. Além disso, já havia a projeção dos militares americanos de que a China, ao se enriquecer, iria se fortalecer militarmente. Ganharia confiança, se tornaria uma potência econômica mundial e não abriria mão de também se tornar uma potência militar. Não regional, mas global. E a Rússia?
cuja economia sofreu uma grande decadência, mas é uma superpotência nuclear. E está recuperando a sua economia. Não há comparação entre a economia da Rússia hoje e a dos tempos do Yeltsin. Ela é muito mais forte hoje. Embora, por sua vez, não possa ser comparada com a economia da Rússia soviética em 1960. Mas, em termos de importância e participação no PIB mundial, não pode se comparar. Mas é uma economia muito maior do que a dos tempos do Yeltsin. O Trump resolveu inaugurar essa guerra aberta comercial. Vocês estão lembrados? Saiu tarifando, inclusive sobrou para o Brasil, ele tarifou o aço brasileiro. Tarifou o aço brasileiro. Enquanto o chanceler brasileiro na época dizia que o Trump era o grande libertador do Ocidente. Ou seja, eu não quero saber se você ama os Estados Unidos, se você é um americanófilo. Interessa aquilo que vai favorecer interesses da plutocracia nos Estados Unidos, não é do povo dos Estados Unidos, que é quem paga a conta muitas vezes, como falamos há pouco no caso da Ucrânia. A Ucrânia é usada para o dinheiro sair do cidadão dos Estados Unidos e voltar para essa plutocracia, para os donos do capitalismo financeiro. Ao mesmo tempo, paralelamente, porque o que acontece? Quem produz carro elétrico hoje competitivo é a China. A Europa está pedindo de joelhos que a China não exporte tantos carros elétricos, senão a indústria dela vai morrer. Porque ela não consegue competir. Não consegue competir. E convenhamos, a Europa tem larga e longa tradição em produção de carros. Não é o fato de serem elétricos, não é este fato que vai desafiar esse conhecimento acumulado na Europa. É o custo, é a capacidade de produzir bastante e ter acesso àquilo que é fundamental. Lítio, cobalto. A China controla a produção de cobalto no país que produz 70% do cobalto no mundo, que é a República Democrática do Congo. E repito, impondo condições subhumanas aos trabalhadores locais. Isso é grave. Agora, os Estados Unidos fazem o quê? De 20, a taxação sobre carro elétrico salta para 100. Também placas solares, essas células solares, né, que reunidas fazem ali o painel solar. As células fotovoltaicas saem da China, sobretaxa. E supercondutores. Isso produz o quê? Encarecimento de todos esses produtos nos Estados Unidos. É óbvio. Mas não importa. A ideia, ao mesmo tempo que é dar uma piscadela para o desempregado da indústria nos Estados Unidos, que foi vítima de todo esse processo de divisão internacional do trabalho, é mentir que Detroit, Chicago serão recuperados. Não serão. O cinturão industrial enferrujou, como na França. Não adianta Marine Le Pen ficar dizendo que vai recuperar, vai coisa nenhuma. Mentira. Tentativa de enganar o operário francês que está desempregado ou está ganhando um salário miserável perto do que o pai dele ganhava, do que o avô dele ganhava, na mesma função. E aí, além dessa piscadela eleitoral, o governo americano quer aumentar a área de atrito com a China e com a Rússia. E está fazendo isso, inclusive, militarmente. No Pacífico. Está organizando uma espécie de OTAN do Pacífico.
que na verdade será a OTAN, será um braço da OTAN. Porque fatalmente haverá um convênio com o mesmo estatuto, se um for atacado, todos defendem. Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. Nós vimos o primeiro-ministro japonês dizendo no Congresso americano: eu sei que vocês estão cansados dessa liderança, eu sei que ela é um peso para vocês, mas por favor, continuem liderando. Meu Deus do céu! Eu fico imaginando a velha geração japonesa e seus ressentimentos em relação aos Estados Unidos, ouvindo o primeiro-ministro dizer isso perante parlamentares dos Estados Unidos, congressistas dos Estados Unidos. O problema é que isso não é um embate comercial. Ele se insere no plano de tentar derrotar aquilo que é visto pelo capital financeiro e pelo imperialismo como seus dois grandes obstáculos: a China e a Rússia. O mundo que pague o pato, meu caro Ronald Gimenez.